toxina também vai causar irritação gástrica, dor gástrica, colite, úlcera gastrointestinal e a nefrite aguda, também dá uma dor violenta, nefrite aguda, certo? E às vezes você vai poupar, não dá para você, porque uma nefrite comum você pode até ter a dor localizada no rim, mas uma nefrite aguda você tem todo o abdômen, você classificou como abdômen agudo que você não definiu. Tudo que aquilo que você não definiu, você precisa ter diferencial na cabeça, né? Um abdômen agudo é uma você precisa diferenciar. Então você vai primeiro tratar o abdômen agudo. É cirúrgico ou não é cirúrgico? E se for cirúrgico? Né? Casos mais urgenciais, se for obstrução intestinal, é parcial ou total? Você vai chegar à conclusão depois. Obstrução do trato urinário, está obstruindo o trato urinário? Está com cálculo? Está com, né? Dilatação gástrica sem polvo. Pode acontecer uma dilatação gástrica. Quem já pegou sobrecarga gástrica em mais pequeno corte, tanto de cachorro, filhote, come, ela deixa. Chega assim, ó. Respira, porque ainda tem a pressão sobre o diafragma, né? Que limita a capacidade de amplitude respiratória. Ruptura de vesícula biliar, pegamos uma essa semana, espontâneo. O doutor Luiz mandou pra gente, rompeu. Foi um colega nosso de diagnóstico, Luiz identificou o processo, falou que esperava até segunda-feira, ele viu, tinha ruptura, mas não sabia porque ainda tinha conteúdo, um pouco de conteúdo na vesícula. O epílogo tamponou, abriu rombo assim, o epílogo tamponou e ainda tinha conteúdo na vesícula. Foi para um outro colega e falou, não rompeu. Outro segundo, a segunda vista. Ficou uma semana para gente operar. Enquanto tinha fluxo de vesícula, na vesícula tinha fluxo de bile, esse animal, por incrível que pareça, pela própria resistência particular daquele animal, ele não entrou em peritonite nem sepse. Eu ainda peguei esse animal em condição boa de operar. Mas, a hora que eu abri, gente, tinha líquido vesicular para tudo quanto é lugar, estava tudo verde, aquelas secreções juntas, inflamatórias, você não estava bem, estava comendo. Não, você não tinha noção. Operamos, sabemos a gravidade, fechei, tirei a vesícula, fechei, sangrou pouco, tudo. Mas aí começou um processo que já estava em andamento. O hematócrito começou a baixar, né? O animal começou a entrar em quadro de dor. Aí que foi estocar, aquela que você fechou, eu olhei, nós olhamos o ducto biliar, estava perfeito, mas ele também não estava engurgitado, porque toda a bile ia para, né, desviava. Aí nós descobrimos que podia ter uma obstrução também, aí abri o duodeno, o duodeno abri, limpei o duodeno, né, peguei o ducto, limpei, lavei o ducto com fisiológico, com direitinho, depois fecharam a vesícula. Mas o animal entrou em sepsis e foi embora. O pediatra não entendeu, porque ele estava comendo. Mas, isso é uma semana que ele entrou em sepsis porque, todo aquele processo tinha aderência. Você não tinha noção, gente. Não tem geral que você abriu, você tem que fazer. Aí ia conviver com a vesícula rompida? Não ia, nunca. Bom, abscesso prostático, eu já peguei animal de forma aguda, morreu subitamente com abscesso prostático. Não é que rompeu e morreu. Rompeu, ninguém percebeu. O animal fez um abdômen agudo, ficou largado no câmara de sítio. É a doutora Moniz, sabe onde você está? A doutora Moniz. Pergunta para ela. Ela trouxe, ela veio correndo lá da chácara dela para a minha clínica, naquela época eu tinha 24 horas, quando chegou morto. Aí nós abrimos o abscesso prostático. Pulso, volta, fez peritonite, fez tudo. Abscesso prostático também é passível de ser pesquisado. E às vezes você faz um abscesso rompido, o ultrassom não pega ali e volta. Mas não pega esses abscessos rompidos, gente. É difícil de diagnóstico. Você tem que ter histórico de dor urinar, né? Porraquiúdo, né? Aquela coisa. Tem toda essa história. E a torção testicular que eu nunca peguei na vida, lembra? Não, a gente não foi assim. Da dor da minha aguda. Nunca vi uma torção testicular, né? Como vai torcer? Eu imagino que ele gira, faz uma orquite violenta. Deve refletir no abdômen a dor, porque deve dar aquela leva de cordão que gira. A túnica, né, que é o prolongamento da túnica, vai dar um prolongamento do peritônio, não é isso? É igual ao final de vai subindo a dor, vai dar uma peritonite violenta, né, começa a ver, porque por ser o mesmo tecido do peritônio, né, as pessoas esquecem que a túnica é um
e vai dar uma peritonite por ascensão. Eu acredito por ascensão. Mas nunca peguei na minha vida. Provavelmente, se você pegar uma torção testicular, você deve ter um orquite associado, um edema de escuro. Você tem que tratar e desfazer, tirar a urgência, você tem que operar a urgência. Né? E o caso crítico, dilatação do volume gástrico, torção gástrica, volume intestinal, peritonite aguda, você tem que abrir, lavar. Eu fiz isso na ciência animal, lavei pela segunda vez, pela vez, lavei pela segunda vez. Trauma no margem interna, no caso do quê? Uma ruptura de baço por tumor, por hemangiossarcoma, infecção intestinal, né? É muito comum ter quadro agudo, hernia fragmática, é muito raro, é dado no agudo também, porque quando aí tem um quadro respiratório e abdominal, né? Feridas perfurantes abdominais, corpo linear, isso aqui pega de monte, que pau. E é difícil, gente, é difícil. Nós pegamos um caso que saiu de um hospital, de uma colega, o caso era da colega, saiu do hospital, e no início não se diagnosticou. Uma linha fininha, estava do esôfago até o cérebro, até o colo. Fio, direto, ligado. Fininho, fininho. Eu só consegui tirar, abri o estômago, não consegui tirar. Tirei tudo, abri 5 pontos do intestino. Eu intestino o estômago e mesmo assim tinha para cima. Aí eu tive endoscopia, tirei o restante. E está ótimo, né? Graças a Deus. Corpo estranho total e torção esplênica ou testicular, eles falam de novo. Bom, passa. Próximo passo. Você viu, nós falamos então de choque, abdômen agudo, que é muito comum para a gente, isquemia cerebral, que aliás é um monte de dúvida de isquemia, se é derrame, a gente chama de derrame, isso é muito raro, sabia que é muito raro, né? Derrame? É extremamente raro. A isquemia cerebral ela vem por várias outras consequências, mas dificilmente por derrame. Chama de derrame, para tentar entender, né? Porque na verdade o derrame verdadeiro é muito complexo. É um quadro caracterizado pela ausência aguda do fluxo sanguíneo do cérebro, por algum motivo. E a ausência aguda não necessariamente é obstrutiva. E pode ocorrer de forma global ou focal. A isquemia cerebral global consiste na queda generalizada da perfusão do cérebro, generalizada. Então, por algum outro motivo, nós vamos ver daqui a pouquinho. E pode ocorrer em casos de parada cardíaca ou hipotensão severa. Então, diminui o fluxo do cérebro e do sangue. Já a isquemia cerebral é a interrupção do fluxo sanguíneo em uma região isolada do cérebro. É isso que a gente chama de isquemia transitória, ou que muitos chamam de derrame. Né? E sua ocorrência advém principalmente de êmbolos, trombos e ateromas. Isso é raro, hein? Então, muito raro. Estou dizendo que não pode acontecer. Eu falei desse lado do Glasgow, você tem que ter isso aqui na cabeça. Eu vou repetir de novo. Todo esse isquemia, você tem que ter isso na tua cabeça. A escala de Glasgow. Porque a isquemia vai trazer o que? Isquemia? Transtornos de consciência, transtornos neurológicos. Então você tem que saber exatamente isso. Tá? Global, isquemia global. Nós temos por 2 motivos. O distributivo, choque, né? Já entra na linha de choque lá atrás, distributivo e o cardiogênico. Tá? A isquemia. A isquemia distributiva é caracterizada por um desvio de volume sanguíneo. Desviou da circulação. Já vou fazer, dar nossa paradinha, já está terminando. Então é um desvio da circulação sistêmica para a periférica. Então você tem a circulação sistêmica, ela é desviada para a periférica. Já falamos isso e não vou ficar repetindo isso para vocês. Dessa forma, ocorre a vasodilatação periférica, causando o quê? O que nós vamos pegar? Hipotensão, é isso? Hipotensão arterial, hipercapnia, aumento do CO2, mais visíveis no campo.
O H quase não faz PK mínimo, né? Lembra? Hipoperfusão renal, aumenta, né, a pressão renal, cardíaca e cerebral. E isso causa o quê? A diminuição do oxigênio, né? Dá uma isquemia cerebral. Então aí já começa a perder a consciência, alteração de consciência. Então você vê, dentro do nosso diagnóstico diferencial, você não pode classificar como derrame, você pode ter um processo isquêmico. Você pode falar, tem uma isquemia cerebral, perfeito. É transitória sim, se você conseguir retornar. Mas não que a gente pode chamar de um derrame. Você pode até falar, olha, como se fosse um derrame isquêmico. Um derrame não existe derrame isquêmico, né? É como se fosse o comentário tem que entender, você quer falar da linguagem do comentário, mas você tem que citar o que é correto. Porque depois ele vai falar, meu cachorro tem um derrame, vai no outro veterinário lá que é bem legalzinho com você, né? Fala, não existe derrame, tá? Já solta os cachorros assim. Não sabe nada, Tem um colega da gente, que eu não sei até hoje quem é, a Juliette fez uma sutura, você conhece a Juliette, fez uma sutura, foi um outro colega nosso lá e falou, usaram fio de nylon? Não pode usar fio de nylon. Fio não reabsorvível aqui, tudo sutura de pato, não pode! Por isso que deu errado. Aí a mulher veio falar pra mim. Aí a mulher veio, lógico, o veterinário fala, você usou fio de baixa qualidade. Vai usar o quê? Nem de peça que eu uso para não ter esse problema. Nem que se eu usasse de peça não teria problema, esterilizado. Mas eu uso um fio cirúrgico, tá? Como é que é o nome lá? Fio, sei lá como é o nome. Eu não. Quem aqui usa só, como é que chama? Vicril, aqui para suturar. E pele ainda, tecido subcutâneo, quem usa aqui? Imagina. Alguém ouviu falar que não pode usar? Mas e a mulher veio, ó. Por que usaram? Eu uso a minha vida inteira em faculdade, onde eu aprendi, toda vez que eu vejo, qualquer cirurgião usa a faculdade. O cara agora inventou. Não pode, é proibido. Que isso? Onde já se viu? E a mulher acreditou, né? Aí veio brigar um monte com a gente. Então vocês têm que ter um cuidado com o que vocês falam. Corrige na hora. Derrame, você entendeu o processo de derrame, faltou aí oxigênio aqui, isquemia e tal, enfim. Corrige o que vocês falam na hora. Mesmo corrigindo ainda, perdão, e o choque advindo da parte cardiogênica, né? Que é ou hipovolêmico, que é o segundo tipo de isquemia que dá. Entendeu? Ou por alteração da situação, ou uma isquemia por hipovolêmica. Inicia esse mecanismo compensatório para manter a perfusão de órgãos vitais, cérebro, coração e rim. Então, por exemplo, deu cardiogenia, alteração cardiogênica, ou seja, está lá, deficiência, está com sopro em grau X máximo, lá, não alto, o animal já está fazendo edema pulmonar e não tem mais oxigênio. Aí sim o cérebro sente e você tem isquemia. Como é que você vai corrigir essa isquemia? Melhorando a função cardíaca. Entrando com o quê? Sei lá, se for em clínica, entrando com alguma coisa para aumentar, né? Alguma coisa para aumentar a função do coração, né? Contração do coração. Né? Tem lá aquele contração do coração, você pode aumentar com Primumidana, você pode ter primumidana, olha, grave. Você pode usar o que a gente usa lá, gente? Desculpa, eu não lembro da casa. Não, Glutamina não, você pode. Não, eu estou tentando pensar. Tem medicamento cardiológico mesmo, quase não usou, porque começa ali, você precisa tomar uma cautela. Lodipina não. Não, lodipina não. Eu já lembro. Micropuciato. Você pode usar. Se bem que o micropuciato você tem uma dilatação, né? Você tem uma dilatação. Você tem uma cuidado com a dilatação. Sabe que o cardiogênico você precisa dilatar, que aumenta a pressão. Aí é o contrário, você tem uma hipertensão. Então, se você tem um choque cardiogênico, você usa o edema, micropuciato, você diminui. Você diminui o edema, no caso, e aí você diminui, você vai dar hipotensão, você vai jogar para hipotensão. Esse paciente. Bom, então você tem a alteração do ATP, porque você tem um choque cardiogênico, você tem que compensar isso com uma glicosezinha,
usar. Você tem que corrigir esse choque cardiogênico, já acredito aqui como corrigir o choque cardiogênico, tudo isso. E lembrando que nessa parte que é o cardiogênico, que altera o vascular, gente. Na maior parte dos lados cardiogênicos, você tem uma referência ao vascular, que aliás é o fator que você tem de controle desse paciente, o vascular. Por quê? Porque corre no processo de extração anaeróbica, né? Você não tem. E a redução, então você tem a redução vascular. E aí promove a caldacidose metabólica, todas as consequências. Não é atento a isso, né? Vasogênio. Esse tipo de choque está ligado ao sistema de é isso, vasogênico que leva a isquemia. Lembra disso, se for isquemia. Se eu estou ligando ao vasogênico lá atrás. Então ele faz praticamente controle todo circulatório, pressão sanguínea e tal. Então, paralisia vasomotora, trauma medular, intoxicação por fármacos, agentes vasoativos de anafilaxia, picada de insetos, algumas picadas de insetos, por anafilaxia, por resposta inflamatória alérgica, ou por peçonhas. Alguns peçonhentos fazem esse tipo de quadro, e acidente transfusional também, a transfusão de sangue pode entrar no choque vasogênico, que vai levar a isquemia, e o animal começa a perder a consciência, isquemia transitória, né? E o choque cardiogênico aqui, referência do fluxo cardíaco venoso, tamponamento do coração no caso da infusão pericárdica, compressão de veia cava. Compressão de veia cava é muito severa. Isso aí quando você tem, você está mexendo em tábua de pescoço, você tem lesão de tábua de pescoço, gente. O animal foi mordido, expôs a tábua de pescoço. Essa compressão de veia cava mata. Porque você está manipulando uma compressão, né, profunda, porque tem a cava superior que passa, né? Você tem a cava inferior e a cava superior. A cava que passa pela superior, ela vai para cima e já ramifica, não é isso? Ramifica e vai passar, jugular e tudo mais que a gente imagina. É bem baixo, é bem na bifurcação. Então você tem um trauma no pescoço bem baixo. Isso aí quando a gente faz cirurgia de cervical, uma das coisas que evitar, quando você põe o afastador, é pegar a bifurcação aqui embaixo, a ramificação da veia cava embaixo. Tá? Tudo bem? Diafragmática, pneumotória e inclusão pleural. Referência bom, diafragmática, pneumotória, tudo isso aqui faz parte da cardiogênica. Vai refletir na cardiogênica. Tem que fazer a linha ventrico, ruptura de cintas, fibra venenosa, que é a ruptura das cordas tendíneas, né? A cordada tendínea, depressão do miocárdio, fármacos depressores e síndrome de condução, arritmia, fibrilação, bloqueio total ou parcial, lembra que nós falamos? Tudo isso tem cardiogênico também. E a focal? Tudo é global. E a focal? A focal é um fluxo cerebral de forma focal, ocorre principalmente devido a presença de ateromas, trombos e êmbolos em vasos, né, arteriais. E crise gases são duas categorias de infarto. Porque você tem a isquemia com infarto. Porque infarto você, se bloquear uma parte, morrer uma parte da onde bloqueou, você tem um infarto. E o infarto não é só do miocárdio, infarto renal, infarto de qualquer órgão, pulmonar, infarto de qualquer órgão. Tá? Então, eles chamam de infarto territoriais, né? Causa desafetivos de infarto territorial. Associado à arteriosclerose e vamos de artérias de grande calibre, como carótida, né? E atinge vasos pequenos terminais, como as artérias cerebrais, para chegar às artérias cerebrais. Isso é, olha, gente, isso é de difícil diagnóstico, muito difícil diagnóstico. Tá? Você vê, mesmo a isquemia focal, a gente não fala para chegar a romper um vaso, para dar um derrame. É uma coisa muito pouco provável, normalmente só num aneurisma cerebral. Aí você pode romper, tem o derrame clássico no aneurisma. Mas aí você tem um derrame por aneurisma. Porque o derrame nada mais é que uma ruptura do vaso. Isso é muito difícil nos animais. E aí entra no último ponto que eu vou falar para vocês, que eu já falei de abdômen agudo. Choque, os tipos de choque que eles entram também em ressonância com a isquemia. Então você tem que entender choque e isquemia ao mesmo tempo.
e principalmente a insuficiência respiratória aguda, que é essa que causa uma mortalidade muito grande na clínica, muito grande. Por isso que o oxigênio, né, passou a ser fundamental em qualquer clínica. Quem não tem, recomendo que se tenha nem pelo menos um tubinho lá, um pequeno, né, porque você pode ajudar. Isso vai ser cobrado, vai ser os conselhos. O conselho está pegando pesado, tá? Todo mundo vai ter que ter oxigênio. Não pode existir nenhuma clínica. Não sei se fala que isso é consultório, mas, não é só consultório, mas uma clínica dali para frente só tem que ter oxigênio mesmo no ponto final. A incapacidade do ventilador é manter a ventilação e a oxigenação. O sangue venoso, aí, como é que é venoso? Ele torna os pulmões, não consegue ser arterializado. Tá? Então o sangue que volta para o coração, né? Ele não toca os pulmões, ele passa para o coração e volta para o pulmão. Não dá para oxigenar esse sangue. Não troca, não existe troca. Toda vez que não existe troca, você vai ter um monte de sintomas relacionados a essa troca. Né? Essa troca pode existir por quê? Pode ser por um edema, pode ser pela baixa de hemoglobina, pelo transporte, né? Pode ser por obstrução de via aérea superior que não deixa nada entrar. Não importa, você vai ter que identificar. Mas houve, né, o processo de baixa, né, de incapacidade respiratória, de baixa, de hipóxia. Né? É uma deterioração súbita com risco de vida da função de troca gasosa do pulmão. O animal tem um quadro respiratório, por isso que mata muito rápido, porque não tem troca, não tem oxigênio. Né? E ocorre quando ele é capaz de oxigenar tecidos e remover o dióxido de carbono, principalmente dióxido de carbono, que é o CO2. Por isso que no cachorro você consegue determinar a hipercapnia. Mesmo assim, você precisa de um aparelho para isso. Custa hoje, o mais baratinho, custa só para hipercapnia, custa em torno de uns 5 mil reais, mais baratinho. Aí você vai junto com os monitores com o capnômetro, vão chegar até a. Viu? Tem que estar entubado. Você tem que tirar o oxigênio, tem que estar entubado. Porque não dá para você medir só, o perdão solta, você tem que entubar e monitorar no sistema fechado. Sistema aberto não se mede a hipercapnia, a não ser que tenha um catéter venoso, central venoso. Aí é diferente. Mas em clínica, como é que você vai ter que entubar o animal para medir? Por isso que a gente não fala, não dá, é difícil, você só vai medir em anestesia, ou quando você tem um animal, é difícil medir fazer com o capnômetro, né? Medir a saturação do CO2. É muito difícil. Quais são os sintomas que você tem que ficar atento na clínica? Dispneia. Enquanto o abdômen agudo é dor, que é o principal, na respiração é dispneia. Né? Dispneia e coloração, hipóxia, né? Tosse, então o animal fica forçando, tosse, né? Aumento do trabalho respiratório, você percebe que o animal está esforço respiratório. Aumenta, né? Tenta captar mais oxigênio, então a amplitude respiratória aumenta muito, o esforço respiratório aumenta muito. Isso daí, de forma crônica, envolvendo perda de peso, então o animal que já está isso bastante tempo, já tem dificuldade respiratória há bastante tempo, que chega para a clínica, não vai chegar magro porque ele entrou em crise respiratória hoje. Vai chegar magro porque ele tem algum problema respiratório, o problema falar, ele está sempre tendo dificuldade, já, tem casos mais crônicos, por isso que eles colocaram aqui. Mas aqui você não vai associar o animal magro com o quadro respiratório. Por exemplo, se associar magro porque o animal tem um quadro renal associado, ou magro porque tem uma diabetes associada, não é verdade? Mas você não associar direto ao quadro respiratório. Mas quando o animal está com um quadro respiratório magro, você pega e pergunta se ele não tem, por exemplo, uma pneumonia que já está de dias, né? Concorda? Mas se tem uma pneumonia de dias e o animal chega lá com uma crise respiratória aguda, e aí? Você tem que diagnosticar isso, tem que ter na tua cabeça isso. Intolerância a esforços físicos também é mais crônico, isso. Se você chegar de forma aguda, você não vai ver só, põe pra andar aí um animalzinho para ver se ele está andando bem. Meu, o animal está com quadro crítico, você não vai entrar. Você vai entrar direto, né? Daí no grau 1, vai direto para o oxigênio. Mas, num quadro mais crônico, você pode pedir para fazer esforço, ele cansa facilmente o esforço. Ele pode cansar por dois motivos. Ou de origem, né? Ou por problema do coração, ou se ele cansa, mas tem dificuldade para respirar associado, né? Ou tosse por esforço, ou
entre espasmo respiratório, você tem que pensar numa bronquite, uma asma, né? E ruídos advindos, né? Por exemplo, sibilo, ronco, estertor. Gente, isso é muito difícil, sibilo. Vocês têm que treinar, né? Ouvir. Eu até hoje confesso, eu tenho uma dificuldade para escutar às vezes. Quem aqui tem facilidade total para domina a auscultação? Pode ser sincero comigo. Tem alguém nessa sala que domina a auscultação? De pulmão? Não. Não por quê? Porque o animal tem aquela respiração, né? Que o movimento do espaço morto, transpiração. O animal chega agitado na sua clínica. Tá? Então você tem que fazer uma coisa com calma, escutar com calma. O médico pega você para escutar, já viram? Né? Faz o cardiologista e tal. Então ele fica lá. Vai, fala que não tem três. Né? Tosse. Você fica. Eu tenho um recurso que eu uso, lógico, não é paciente grave, que é fazer o reflexo de tosse, estimular os anéis, colocar o esteto lá e esperar. Na tosse, você vê se está movimentando alguma secreção, se está com estertor. Tá? É difícil, é bem difícil, mas é importantíssimo. E edema dos membros. Edema dos membros também é um indicativo. Quadro respiratório associado, edema de membro, né? Também pode entrar na respiração aguda, porque o animal, por compensação, ele está com o respiratório, ele começa a soltar ali, está tudo na hipótese. O pulmão e extravascular vai tudo para extremidades. Então, extremidades, não uma extremidade só. As extremidades com edema, gente, você está diante de um quadro respiratório agudo e provavelmente uma cardiogenia associada, né? Ok? Pode variar dependendo do adjacente. Pneumonia, atelectasia, né? Acolamento, né? Do pulmão, que acontece com calma, ou com uma doença, né? Uma doença cardíaca, onde você perdeu o tecido colado, né? Você tem perda do órgão pulmonar colado, né? Pneumotórax, enfisema, insuficiência respiratória, falência respiratória e hipertensão pulmonar. Tá? Você pode ter esse estudo respiratório com tudo isso. Né? Então, a falência respiratória, quando você não tem mais a troca, o esforço é extremamente grande, inclusive vem o edema e edema pulsante. Já viu aquela fratura de vaso, no sangue, isso aí na fase final? Se nós tivermos um quadro respiratório lá, o paciente ficava tossindo e saia sangue, né? O paciente filhotinho, estava em quadro. Rompe capilar. Os alvéolos rompem sangue mesmo. E aí você tem, para finalizar, outros quadros clínicos, né? Então, nefrologia. Aí você tem que fazer nefrologia, você pensa, o animal cheio. Mas aí são quadros, a nefrologia, o quadro nefrológico, ele só vai ser severo quando já está lá. O quadro neurológico associado, uma isquemia associada, o abdômen agudo nem sei, mas pode ter abdômen agudo, quando o animal fica aquele final, sim, que a anemia, né, a gasopenia violenta, o animal entra com sofrimento agudo, respiração difícil, emagrecimento, hematúria, isso é coisa certa. Você tem que pensar nisso também, né? O abdômen agudo, isso aqui é abdômen agudo. Se o reprodutivo é abdômen agudo, você tem piometra, prostatite, orquite não, parto, né? Trabalho de parto distóxico, onde já tem morte fetal, você tem dor abdominal, abdômen agudo. Tudo isso aqui é abdômen agudo. Então, por isso que eu falo para vocês, vocês têm na cabeça abdômen agudo, insuficiência respiratória, isquemia cerebral, e saber que tudo isso pode estar interligado com choque. Eu acho que dentro do diagnóstico diferencial de emergência já está de bom tamanho, concorda comigo? Estudar isso aí agora, gente, ler bastante, ligar isso na cabeça, porque eu não consigo passar para você, mas minha cabeça liga assim. Eu ligo esse botãozinho na minha cabeça dessa forma. Se está em choque, se não está em choque, entendeu? Porque senão, esse é o diferencial para você chegar. Aí saiu da emergência é outra história, né? É diagnóstico final mesmo. Certo? Você já pode, quando nós conversamos com os colegas que ligam para a gente, quando está sendo, você já tem um diagnóstico, eles perguntam para a gente, porque eles pedem para a gente tentar fazer o diagnóstico. Olha, colega, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí sim, talvez com um hemograma, talvez com uma tomografia, talvez com uma. E aí você vai nos diferenciais, os diagnósticos diferenciais, os diagnósticos. Mas, pelo menos, a gente já tem uma noção do que aconteceu.
A gente vai poder ajudar dessa forma. Nem sempre dá o diagnóstico. Ó, se o animal teve uma síndrome disso, daquilo, nem sempre a gente vai conseguir chegar nisso, na emergência. Aí vai depender da clínica também. Ok? Bom, oftalmos, perfurantes, úlceras, efemas, como isso já não entra em abdômen agudo, entra em isquemia, mas entra num processo doloroso muito severo, né? E o proprietário vai cair matando em cima, o animal está enxergando, ou perfurou o olho, ou uma glaucoma, não está enxergando, o doutor não está enxergando. É grave? Não, isso aqui não é. Vai entrar lá para trás, né? Mas vai chegar para a gente e a gente tem que ter na cabeça também. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque é muito comum isso, clínico, o proprietário querer direcionar o diagnóstico para vocês. Tomem cuidado com isso. Nós já pegamos muito na clínica, e eu já peguei vários. Chega lá com otite, a pessoa fala, olha, eu fui no veterinário tal lugar que falou que é otite. Ou um banho Tá? Porque eu falei que estava doendo, estava chacoalhando a cabeça, estava doendo, e era otite. E o cara entrou na aula do proprietário e só diagnosticou otite. E o animal tinha uma pericardite, um outro processo mais grave, e deixaram para trás. E a gente deixa, se você entra na aula do proprietário e não pesquisar tudo, você pode ficar com uma otite aguda, purulenta. Ah, não, tá vendo? O animal está quieto, está comendo, está respirando com dificuldade, porque aumentou o processo inflamatório, está com febre, então é otite. Aí você toma cada tombo, porque a otite está lá, ela já estava, o cara não viu, tomou chuva, mas é mesmo animal. Tem outro processo mais grave. Tome muito cuidado com isso. Vasculhe, faça anamnese, semiologia, bonitinho, raciocínio clínico, vai dar tudo certo. Agora, não deixe o proprietário te influenciar porque olhou no Google não, eu tenho certeza que é isso, tá vendo? Nada, não tem certeza. Vocês têm que ter certeza, ele não tem que ter certeza de nada. Nós somos os profissionais. Ó, crise vestibular, apesar de ser neuro, o animal começa a tocar o pescoço, chacoalhar e já começa a se perder um pouco ficar meio atáxico e tal, né? Então você vê esse dermatite que evoluiu para isso. E oncologia, gente. Lembrando que os sarcomas, principalmente os sarcomas em órgão interno, abdominal, eles podem não ter. Mas os sarcomas externos também podem comprimir. Lembre-se disso. Neurofibrosarcoma, neurosarcoma, fibrosarcoma, ele pode crescer e comprimir, e causar dor. Pode comprimir, por exemplo, uma artéria, né? Pode comprimir a tábua do pescoço, os anexos do pescoço, pode comprimir qualquer coisa. Tá? Então, comprimir hemorragia, tá? Compressão e hemorragia são as duas coisas principais dos tumores em emergência. Gente, falei rápido demais, mas eu tinha bastante coisa para falar, quer dizer, tinha que pegar mais detalhe. O curso, como eu falei para vocês, é um curso para que a gente possa trocar experiências. O curso não termina aqui, a gente pode estar lá, nossa equipe está à disposição. Nós tentamos, cada um de nós, fazer o melhor, né? A Lari, o Elbert, o Vitor, a Juliette, a Jaque, enfim, todos nós aqui tentamos passar para vocês o melhor que a gente tinha. Falhas, a gente tem conhecimento, a gente não conhece tudo, a gente não chegou naquela especialização 100%. Cada um de nós estamos direcionando um pouquinho para cada lado, mas a gente está aí à disposição de vocês, não é isso, pessoal? Nós estamos à disposição de vocês. Para todos que passaram aqui, que não vieram hoje, eu me sinto muito honrado de passar essa filosofia do Ethos. Tá? O próximo passo que nós vamos estar dando próximo aí, entregar para vocês tudo por escrito. Nós vamos organizar isso aí, fazer uma apostila, talvez até um livrinho, e nós vamos passar isso para vocês. Tá? A filosofia do Ethos é enriquecendo o colega de conhecimento, enriquecendo as trocas com os colegas. É óbvio que nós sobrevivemos disso. Vocês vão confiar mais na gente, mandar mais para a gente, poder discutir os casos com a gente, salvar todos. Nós não temos essa pretensão. É muito difícil. Se vocês têm dúvida, fica um dia com a gente. A gente faz às vezes tudo o que tem que ser feito com os protocolos e perde o animal. Aí o proprietário, vocês estão à distância, o proprietário vem ficar com calma, porque no final ele quer que salve o bicho. Seja qual for. Você pode cansar de falar para ele que está grave, e no final ainda ele chega e fala:
Não, mas tinha alguma coisa mais para ser feita. Mas nós fazemos realmente, literalmente, o que nós podemos, né? Mas estamos melhorando, procurando a melhora. Assim como vocês estão aqui para procurar a melhora nas suas respectivas clínicas. Nós também estamos procurando a melhora no Edgecast. E, óbvio, se acontecer qualquer problema, tirem a dúvida com a gente. Se acontecer um proprietário reclamar, pode ligar. Larissa, Welbert, Jorge, tem um proprietário que está reclamando, o que aconteceu? Tá? A gente está aí disposto. Pode ter certeza que a gente está pensando no lado de vocês em primeiro lugar. Lógico, o animal em primeiro lugar do animal, e o lado de vocês. O proprietário, a gente sabe que ele pode exacerbar, pode mudar, pode mascarar. Não que a gente menospreze o proprietário, pelo amor de Deus. Graças a ele é que nós temos a nossa profissão. Mas, lembrando que para nós o mais importante é o animal, em primeiro lugar, e vocês, em segundo lugar, quer dizer, não em segundo lugar, tão importante quanto o animal. Porque é vocês que mandaram o caso de vocês confiando no nosso trabalho. Tá? E é essa a filosofia nossa. Tá bom? Muito obrigado pelo curso. E tem agora a palestra, tem uma palestrinha do pessoal da DrogaVet que é muito importante, gente. Quem aqui sabe manipular direitinho, prescrever direitinho? Quantas vezes o pessoal liga para você? Pô, aquela prescrição sua tá errada, ou você fica até com cara de taxa. Acontece comigo, depois de tantas vezes que eu prescrevo, acontece comigo. Eles vão falar principalmente de formas emergenciais também. Vai ser rápido. Mas acho que melhor coffee break. Vamos fazer o coffee break agora. Aí depois vem e aí mas mesmo assim, eu vou ter que levar meu filho no vestibular.